Amados irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Eu quero trazer uma palavra breve e vamos falar sobre os recursos para o domínio profético. Todos os nossos cultos precisam ser cultos proféticos. Por quê? Porque é para isso que Deus criou a igreja que torna visível os efeitos do Calvário. Então a função da igreja é manifestar o reino de Deus, é provar no visível, somos testemunhas, que Jesus reina sobre as enfermidades, sobre o pecado, sobre tudo. Então essa manifestação da glória de Deus, ela tem recursos, e nós vamos falar desses recursos para nós dominarmos profeticamente falando. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã profética. Aleluia. Glória a Deus, é maravilhoso. Achou, queridos? Hebreus 2,14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sente-se, meus amados irmãos, que maravilha, que atmosfera que Deus proporciona. Tudo que o diabo faz é meia boca, imperfeito. Mas como o homem foi mais danificado que o diabo na queda, esta vida destruída do inimigo, irmão, ainda age nos ignorantes. Quando o homem tinha comunhão com o Senhor, o mover de Deus, que é perfeito, governava, decidia, dirigia, abençoava a vida de Adão e Eva. Quando eles saíram debaixo da palavra de Deus e entraram no governo do diabo, é um governo caótico, irmãos. É um governo que arrebenta com o país. Sabe aquele governo que faz com que a população passe necessidade? É o governo do capeta, é um governo que aniquila os seus súditos, porque ele mesmo foi destruído. Irmãos, o diabo não se importa que você diga que ele é mau, mas ele fica furioso se você disser que ele não é bom da cabeça. Ele odeia, porque os demônios são deformados, fracos, eles são totalmente fragilizados, limitados, doentes, perturbados, não têm paz. O estado deles é precaricíssimo. Você sabe que a terça parte dos anjos foi retirada do céu. Então para cada demônio tem 2 anjos saudáveis, cheios da unção, perfeitos. Quando houve uma batalha no céu antes da morte do Senhor Jesus Cristo, um anjo estava lutando com o principado, irmão. Aí veio mais um, os 2 prevaleceram. Deus sabe o tamanho da batalha que passamos e envia anjos correspondentes. O Salmo 91 diz, no versículo 11, que Deus enviará anjos para estarem ao redor em todos os caminhos. De todo mundo? Não. Daqueles que o temem. O que é que ativa os anjos a agirem em favor e livrar? O temor. Deus ama a todos, quer livrar a todos, quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Quanto a Deus, Ele quer livrar o ser humano da sua escravidão. Nós vemos isso nos evangelhos, por onde Jesus passava, Ele mostrava claramente o seu amor e o seu interesse. Mas o que ativa a ação, a liberação dos anjos, aqueles que o temem. Temer ao Senhor, né? Outro dia eu estava vendo um post da missionária Adriana Badotti, que não adianta amar a Deus se você não o respeita. Eu amo minha esposa, se você não respeita ela e não tem exclusividade para com ela, este amor não vale nada, porque o temor é amor com respeito. É amar de forma exclusiva e rejeitar tudo aquilo que ela não gosta. Então assim, o que é temor? É apegar-se ao bem e rejeitar o mal. Amém? O temor ativa, libera um canal para que Deus envie anjos e decida a parada. Deus não vê a hora de enviar anjos e livrar, porque
Nossa batalha é contra demônios, espíritos sem corpo, e esses demônios só são vencidos pelos anjos. De forma que quando nós entramos na posição da humildade e do temor, nós estamos prontos para sermos colocados numa lei superior. Em Romanos 8,2 diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. É uma lei superior. Deus opera em altíssimo nível, o diabo opera em nível precário. Ele vem e coloca uma enfermidade, é precário. Deus vem, um segundo, desaparece o tumor. Por quê? Porque Deus é criador soberano, o diabo é criatura derrotada. Não há parâmetro. Deus não tem um rival igual. Mas como nós somos feitos um pouco menor que os anjos, estamos mais precários na nossa condição humana que o diabo, o que ele faz? Mas a Bíblia diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, que recebemos uma nova natureza, o DNA de Deus, e através dessa nova natureza já escapamos dos convites e das seduções do pecado, dos efeitos da queda. Portanto, quando renovamos a nossa mente e descobrimos quem somos em Cristo, somos colocados através desse temor na lei do Espírito de vida, ou seja, num nível de operação de excelência, de altíssimo nível, de nível onde não tem para o diabo, porque tudo que ele faz é imperfeito, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54:17. Então o diabo ele tem uma eficácia limitada, e essa eficácia limitada come pó, a atividade humana sem o Espírito Santo. Não há QI que possa vencer o diabo. Tudo que é humano é inferior ao angelical. Portanto, nós não somos humanos, nós somos espirituais, filhos de Deus, temos DNA de Deus, somos celestiais, estamos acima. A Bíblia diz, Efésios 1:22, que fomos colocados bem acima de principados e potestades. E a Bíblia diz que Deus colocou em nós o Espírito que tirou Jesus do túmulo, e para fazer as mesmas obras e maiores. Aqui quando diz que Deus enviará anjos para te guardar em todos os seus caminhos, então não tenha medo, porque tudo pode ser livrado. Há livramento transbordante. Não tem como Deus dizer, isso aí vai dar. Não existe nada que o diabo faça que Deus não possa desfazer. Para isso Jesus se manifestou em carne, para desfazer as obras do diabo. Para que eu e você estamos aqui? Para desfazer as obras do diabo. Pegue por gentileza Daniel capítulo 7, versículo 23. Não tema ser perseguido, não tema a crise, não tema o homem mau, não tema a inveja das pessoas, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não estou aqui pregando adoração a anjos, nós não oramos a anjo, oração a São Rafael, campanha a São Miguel, nós não oramos a anjo. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos anjos. Anjos não ouvem oração de homens, quem ouve oração de homens são anjos caídos. Os anjos de Deus não escutam nossa oração. Tem igreja que fala, anjo faça isso, anjo faça aquilo. É pecado. A Bíblia não manda nós orarmos a anjo, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, na unção e direção do Espírito, e Deus enviará anjos. Cuidado para não adorar a anjos. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá adoração de anjos. Isto é demoníaco, porque os anjos do Senhor não recebem adoração. Daniel 7, 23. Peraí que não é isso não, mas tudo bem, glória a Deus. Daniel, pega aí, pode pegar Daniel, capítulo, acho que é 1, 23, né? Vamos ver aqui, o meu 1 parecia um 7, não é 1. Vamos pegar então o próximo, que é Daniel 9, 22. Irmãos, é Daniel na cova dos leões, acho que é 6, 23, né? Quero ver aqui. Daniel 6, 23. Ali diz que o anjo livrou Daniel porque ele creu. Deus não pode livrar o homem sem fé. A fé ativa a ação dos anjos. Deus olha e vê, irmãos, as pessoas sofrendo, e Ele não pode fazer nada, porque as pessoas não renovam a sua mente e não creem. Deus não opera na angústia, preocupação, mágoa. Ele opera na fé. Ele escolheu. Portanto, diz assim, que Deus pôde livrar Daniel. Ele foi tirado da cova, nenhum dano achou nele, porque creu. O que é que ativa a ação dos anjos? A fé. Portanto, através da fé, Deus pode te livrar. Em Romanos 5 e 2, diz que através da fé eu tenho acesso a tudo que é de Deus. Através da fé, Deus pode.
nos livrar de tudo que o diabo está tramando, ou pessoas também, porque aqui Daniel foi colocado no cova dos leões por causa de inveja, perseguição, maquinação dos homens, mas o Senhor estava com ele creu, estava tranquilo na cova dos leões, e Deus o livrou da boca dos leões. Deus tem poder sobre os leões, sobre mosquitos, sobre tudo, absolutamente, bactérias, vírus, fungos, tudo tem ouvidos e tudo obedece a sua voz. A febre tem ouvidos, o tumor tem ouvidos. Se o tumor deve obediência a nós, o tumor é sujeito à igreja. Saiba que nada escapa do domínio da igreja. A igreja tem domínio sobre tudo. Eu e você fomos feitos para quê? Quando Deus nos criou, em Gênesis 1, 26, 27, 28, eu criei você para que tenha domínio. Esse domínio foi repassado para o inimigo, esse domínio foi retomado. Portanto, eu e você fomos feitos para dominar. Domínio. Isso é gradativo. À medida que nossa mente é renovada, vamos compreendendo os recursos para o domínio, os recursos para reinar em vida. Romanos 5,17 diz que aqueles que tomam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, vão dominar. Portanto, esse domínio vem de uma fé esclarecida. Esse domínio vem de saber quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós. Esse domínio não é um teatro, é uma manifestação profética. E no final do culto aqui vamos fazer uma manifestação profética de domínio. Nós não vamos suplicar a Deus porque Ele já nos deu, e nós não vamos pedir por favor ao diabo se não for muito incômodo. Nós vamos exercer domínio. Isto é a oração que agrada ao Senhor. Daniel capítulo 9 versículo 22 diz assim, Daniel 9, 22: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar. No Antigo Testamento haveria súplicas, porque Daniel não tinha ainda o Espírito nele, mas nós sabemos que somos corpo de Cristo. E a manifestação profética. Irmãos, ontem eu falei à noite, se você puder ouvir a mensagem de ontem à noite, que eu mandei uma live, eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Este é o produto final da morte e ressurreição de Cristo, é o lucro do reino, é realmente para o qual nós somos salvos, para a manifestação profética. Se a nossa fé nos transformar em frutos visíveis, nós somos charlatães, nós somos fariseus religiosos. Essa é a diferença entre Cristo e os fariseus. Cristo tinha uma atitude profética que trazia resultado no visível, porque o visível está sob o domínio de Deus. Em Cristo, Cristo opera através de nós. Porque é muito fácil dizer que Cristo tem o domínio, mas se você não disser que Cristo tem o domínio através de mim, e que esse domínio é ativado através da minha voz, não vai adiantar nada, irmão. Não adianta você glorificar Deus lá no céu, dizer Deus tem o domínio, que Deus é poderoso, porque Deus é maravilhoso. Se você não disser Deus é maravilhoso através da minha vida aqui agora, o reino não lucra. Porque o reino lucra, irmão, quando você crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em você, agindo através de você, para a glória dele, trazendo frutos no visível. Menos do que isso, irmão, esqueça, fecha as portas, vai fazer outra coisa, vai. Se esse negócio de falsa humildade, irmão, quem sou eu para ordenar, quem sou eu para orar por enfermos, eu sou muito humilde, sou um pobre pecador, lavado no sangue de Jesus, quem sou eu para representar Deus? Você, o corpo de Cristo, pelo amor de Deus, você vai dar conta disso aí. Essa humildade que freia o Espírito Santo e diz que eu sou indigno, irmão, todo senso de indignidade é pisar no sangue de Jesus que nos tornou dignos. Aqui diz que no princípio das suas orações eu vim. O anjo veio quando ele começou a orar. Se você for ver a oração aqui, ele começou a orar no versículo 4. E o anjo chegou no versículo 22. Dá em torno de 3 minutos para cortar o universo e chegar até ali. Há um tempo. Nessa oração de Daniel demorou 3 minutos. Mas na próxima oração de Daniel, que era uma batalha pela nação inteira, demorou o quê? 3 semanas. Então há um tempo profético que os anjos estão trabalhando e você não desdiga o que você disse, porque os anjos estão trabalhando no último comando. Mas você diz, Deus não ouviu, aquela coisa não vou ser curado, o anjo para na hora, porque o anjo continua agindo. Romanos 1,17, de fé em fé. A Bíblia diz em Eclesiastes, não diga diante do anjo que foi erro, para que ele vai se irar de você. O anjo está trabalhando através da palavra da fé. Por isso que o diabo odeia tanto a palavra da fé. Diz que a nova era, né, pastor Geraldo? Pensamento positivo, né? O diabo odeia a palavra, a semente. Qual que foi a primeira palavra que o diabo recebeu? Da semente da mulher você será destruído. O diabo odeia a palavra semente, a palavra semente. Então ele quer amordaçar a igreja. Creia assim, mesmo. Seja muito humilde. Creia assim, mas não faça nada. O diabo adora, irmão, uma fé passiva. Mas a fé de Jesus, ela era agressiva, ela era profética. Portanto, nós precisamos entender que a fé, sem a palavra da fé, é como ter uma semente e não semear. É fé sem obras, é fé
morta, é inútil. Portanto, sem a palavra da fé e uma vida que anda com Deus, a nossa religião dá risada para o capeta, irmão. Nós precisamos ser uma fé profética, frutífera e que traga resultados no visível. É para isso que fomos chamados, não para uma mímica, para uma religiosidade, para uma... Sabe, nós somos chamados para isso, para uma fé profética que traz resultados e que arraigue Satanás de onde ele estiver. Se for nas finanças, se for na saúde, se for na família, aonde ele estiver, ele tem que sair. Se ele não saiu, nós falhamos como igreja. Aqui em Daniel 10:12 diz assim: Daniel, você é muito amado, por causa das tuas palavras eu vim. Porque você é humilde, porque você teme ao Senhor. Condições necessárias para que o anjo venha? O anjo vem para todo mundo? Não, o anjo vem para aqueles que vivem em Cristo, no Espírito, para a glória de Deus, amando pessoas e fazendo, não para aparecer, não para ganhar dinheiro, não por nada, mas com motivações corretas, para a glória do Senhor mesmo. E eu creio que vocês somos essas pessoas que requisito sabe aquele negócio para admissão? Requisito, tem todos os requisitos. You got what it takes. Você tem todas as condições necessárias para ser admitido, para ser canal da glória de Deus. É temente, ama Deus, está cheio do Espírito, vive para a glória de Deus, anda com Deus, está debaixo do sangue de Jesus, confia no Senhor. Está admitido. Estamos admitidos, não demitidos. Amém? Vemos então que temer e crer, respeitar, é as condições para ser candidato, canal para o mover profético de Deus aqui e agora. Os olhos de Deus passam por toda a terra procurando um homem ou uma mulher cujo coração esteja inteiro nele, para ele se mostrar forte. Daniel 11:32, um homem que conhece a Deus realizará proezas com Deus. O que estamos vendo aqui é que nós temos um coração temente e por isso temos assistência angelical. Número 3, tribulações, perseguições, não temam, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Estamos muito supridos. Quando aquele homem teve medo, porque um exército veio contra ele, o Senhor, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos. Ele viu que havia mais anjos do que soldados contra. Nunca o diabo vai superar Deus na sua vida. O diabo colocou um tumor, Deus tem unção para que você seja curado e cure milhares de pessoas com tumor. Deus não dá conta-gotas, Ele dá oceano e galáxia. Quando Deus dá, sobra 12 cestos cheios. Se você está desempregado, é para trabalhar e sobrar para ajudar o órfão e a viúva. Deus não tem planos medíocres, Deus não sabe ser medíocre. Portanto, se você está sendo atacado numa área, pode crer que Deus está enviando socorro para que através daquela área que está sendo humilhado, você ajude muitas pessoas naquela área. Está em depressão? Você vai ajudar um monte de gente a sair da depressão. Está desempregado? Você vai ajudar muita gente endividada. Porque Deus é assim, irmão. O diabo tenta nos humilhar, Deus vai nos exaltar. Porque Deus não perde para o diabo. E o Deus tem mais recursos. Quem pode mais chora menos. Quem chora é o capeta. Porque nós estamos bancados, nós estamos munidos, nós temos condição. We got what it takes. Nós temos as condições necessárias para ir contra o diabo e desfazer as obras dele, seja na saúde, nas finanças, na área espiritual, emocional, familiar, não importa qual é a obra do capeta, nós estamos munidos e capacitados, porque o Espírito que está em nós é um Espírito excelente. O Espírito que havia em Daniel era um Espírito excelente, que o fazia 7 vezes mais sábio que qualquer homem na terra, mais sábio até que o capeta. Portanto, o Espírito Santo nos dá condições, não para orar por enfermos, mas para curar enfermos. Você tem que entender as condições, irmão. As condições que você recebeu é para reinar em vida, não é para suplicar, ver se Deus está com boa vontade. Deus está, por isso que Ele te deu o Espírito Santo. Deus te ungiu para prevalecer, guerreiros invencíveis. Portanto, Deus não nos ungiu para tentar ver se, quem sabe, talvez há uma remota possibilidade. Deus nos ungiu para decidir a parada. E está caindo a ficha, aos poucos vamos entendendo isso e transformando isso em atitude profética, porque uma fé correta produz emoções restauradas e atos proféticos. E nós vamos fazer um ato profético daqui a pouquinho. Abra, por favor, em Atos capítulo 12, para nós orarmos.
Então, quando Pedro foi perseguido, você vai ser perseguido. Jesus falou que nós seríamos perseguidos. Não tenha medo da perseguição, do ódio, da inveja. Ai, não conte seus planos para ninguém, porque a inveja vai destruir nada. O capeta é um frustrado, derrotado. Atos 12, 5 ao 7. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, aí o diabo assim, quase lambendo os beiços. O diabo agora eu vou ver esse crente sofrer. Que surpresa, que vergonha Herodes passou, que carão, hein? Na hora H, o capeta falou, agora, junta a capetada, vamos assistir. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque Pedro, quando Jesus ressuscitou, deu uma palavra profética a ele. Você vai morrer crucificado. Ele falou, se eu vou morrer crucificado, então eu não vou morrer para a espada de Herodes. Então, mais 2 cai 2, sobe 5 raiz quadrada. Então eu não vou morrer. Eu vou dormir. Ele sabia, porque ele guardou aquela palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Assim como Paulo, quando o barco começou a afundar perto da ilha de Malta, o que ele fez? Ele ficou tranquilo, falou, não vou morrer não. Por quê? Porque Deus prometeu que ele iria até Roma, então ele não podia morrer. Quando você tem uma palavra profética, irmão, você tem um marco profético, se te der um piripaque, você para na UTI e fala assim, eu vou levantar da UTI, porque Deus falou que eu vou ganhar as nações, então não tem jeito. Por causa dessa palavra eu viverei e não morrerei. Quando você sabe, quando você crê na palavra, enviou a sua palavra e os sarou os livrou da destruição, Salmo 107, 20. Então você tem, peraí, mas Deus falou para mim que eu ia, como é que eu vou? Então Pedro falou, peraí, somando 2 mais 2 mais 4, Deus falou que Jesus apareceu, ele não mente, apareceu para mim, falou que eu no final, quando tivesse bem velhinho, eu iria morrer crucificado. Então tá, mas agora Herodes não mata ninguém crucificado, porque Herodes, o negócio dele é matar a espada, guilhotina. Peraí, vou dormir, eu não vou morrer não. Peraí, não vou ficar desempregado não, o Senhor falou que eu vou emprestar muitos, que eu vou prosperar, que eu vou ajudar muitos. Peraí, eu vou prosperar. Peraí, então, eu não vou morrer não, Deus disse que eu vou viver uma vida longa e vou curar enfermos, expulsar demônios. Peraí, então, acorda, irmão. Olha lá. Esses guardas se guardavam, Pedro não sabia que no outro dia quem ia morrer era eles. Porque o soldado que deixasse a pessoa fugir, ele morria. E esse soldado, Pedrão, amanhã você vai, hein? Pedro olhou para vocês que vão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e iluminou a prisão. Quem crê que essa luz está aqui? E as trevas fogem assustadas, sapecadas, chamuscado, o chifre meio torrado. O diabo é frágil diante daquele que está no meu coração, no seu coração e na nossa voz. Há uma unção em nosso coração e nossa voz. O medo do diabo é que você saiba que esse mover que desce do trono de Deus destrói as obras do diabo. Há uma eficácia incomparável. Não posso dizer 1.000.000 a 0. Pastor, você torce para algum time? Eu torço para o time dos anjos do Senhor. Cada espadada é um capeta que cai por terra. Aqui veja só. Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Olha a facilidade angelical. Ele olha para as cadeias de Pedro, cai as correntes. Ele olha para a porta de bronze, até em cima as portas se abrem. Aquilo que para você é tão difícil, irmão, você sabe. Está ouvindo outro dia uma mensagem do pastor Keith Moore, que ele falou como é que Enoque foi transladado. Porque Deus, você sabe, nós olhamos, isso aqui é sólido, né? Mas se você for olhar, isso aqui não é sólido, as moléculas se movem. E há um espaço entre uma molécula e outra, e o que segura essas moléculas é a palavra, Hebreus 1:3. Portanto, tudo é energia, você vê como matéria, mas foi feito de energia pela palavra. Portanto, o que se vê não é criado do que se vê, mas da palavra, invisível. A fonte é invisível, tudo foi criado pela palavra, nada do que existe, que exista
não foi feito senão pela palavra. Portanto, ele disse que Enoque estava no físico, no material, mas para Deus transformar as moléculas e transladar ele para o espiritual é simples, porque Deus pode pegar a matéria, que é a energia do material, e fazer espiritual no segundo. Assim ele disse, assim Deus pode fazer com que um tumor que está ali, uma hérnia desse tamanho, em um micronésimo de segundo, deixe de existir, evapore, suma e desapareça, porque ele é o Senhor das moléculas. Não, ou nós durante muito tempo dissemos que as moléculas eram formadas de átomos que eram a menor partícula, mas depois foi descobrido matérias subatômicas, que é o quark, que é a menor parcela ativa, o quark. E Deus ordena aos quarks que se movam, que saiam e desapareçam e sumam. Deus disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, como é que sumiu? Como eu falei, que eu dobrei meu joelho com uma ferida aqui atrás, e em alguns minutos, quando eu levantei, não tinha uma ferida. Como pode sumir uma ferida? Mas tem um processo curativo, pomada, o sangue. Não tem nada disso. Acabou. Enxerga, pronto, globo ocular. Nasceu novo. Não tem, para Deus não tem tempo, espaço, que Ele quiser. Veja, mas como? A retina está deformada, foi gasta, sabe, tem um problema aqui, tá meio gasta, falta um proteína, acabou. Não, mas a perna está torcida, os ossos estão pequenininhos, se nós compreendêssemos quem é Deus, que da sua palavra criou todas as coisas, e Ele disse, e os fez a imagem e semelhança, lhes deu domínio, ou seja, através da nossa voz, ativado por comando de voz, instantaneamente o diabo sai, instantaneamente a cura brota. Os discípulos oravam e os milagres aconteciam instantaneamente. Às vezes é um processo, depende da fé da pessoa que ora ou da pessoa que recebe. Não importa. O que importa é que Deus reina. Pastor, é tão bonito dizer que Deus reina sobre as enfermidades. Ele reina através de nós. Então nós reinamos nele. Ele disse ontem cedo na manhã de jejum, que ele falou? Jesus falou, eu vivo pelo Pai, assim vocês vivem por mim. A vida dele em nós. Vamos fazer um ato profético? Se coloque em pé, venha até a frente e nós vamos orar. Amados